Obrigada, boa noite a todos. Então, eu vim falar um pouquinho hoje de um dos principais trabalhos que pode ser feito com o paciente com Alzheimer. Tanto na prevenção, para que esse paciente tenha um tratamento mais breve possível, quanto melhor tratamento ao longo da doença. Hoje a gente tem questionários que são muito importantes, são ótimos fomentos para a gente, tanto quando ele começa a envelhecer e começa a apresentar os primeiros sinais. Então, fala assim, estou começando a me confundir no dia a dia, será que eu tenho alguma coisa? Então, existe aí uma série de testes que a gente avalia. É perda cognitiva? É transtorno de humor? É problema de sono? O que está levando esse idoso a esquecer? E quando a gente consegue já fazer esse acompanhamento logo no início, a gente consegue até evitar uma piora no quadro. Afinal, a gente trabalha com esses questionários, então é uma equipe multidisciplinar que vai avaliar e que vai atuar junto a esse paciente. E se a gente vê que tem um indicativo de uma demência, no caso o Alzheimer, né, que agora na quinta-feira é o comemorado Dia Mundial da Doença, a gente consegue acompanhar a evolução da doença. E é muito importante porque quanto mais de perto a gente acompanhar mais detalhes sobre essa doença, menor serão os impactos. E quando a gente fala de impacto da doença de Alzheimer, não é só o paciente com Alzheimer. Eu atuo em algumas instituições e a gente comenta que o doente de Alzheimer, às vezes, é até relativamente tranquilo. A gente já tem toda uma gama pronta para atuar, a gente consegue atuar, mas também tem o familiar que sofre, não é? Aquele familiar que olha, mas o que está acontecendo com o meu marido? O que está acontecendo com o meu pai? O que está acontecendo com a minha mãe? E também a gente, então, começa a dar um andamento ao tratamento, que é o que eu faço hoje no meu trabalho, que são esses questionários. Então, alguns já são bastante conhecidos, como o mini exame do estado mental, que a gente vai pedir, ver se esse paciente sabe onde ele está. Às vezes, aqui, quem trabalha com idoso já deve ter visto. A gente pergunta, que dia é hoje? Hoje é dia 1 de janeiro de 1940. Porque a memória recente dele já não está mais retida. Então, eles começam a viver o passado como característica da doença. Eu costumo explicar assim, quando a família chega, que imagina que já tem um monte de memória grudada lá dentro. E quando fica muito tempo grudada, é mais difícil de perder, não é? Que nem uma sujeirinha, a gente não consegue limpar. Quando é mais nova, sai mais fácil. É mais ou menos isso que acontece com a doença. A informação nova não retém. E como a gente vai descobrir isso? Com o relato familiar, que é extremamente importante. Hoje a gente não faz o diagnóstico, eu não fecho uma avaliação sem falar com o familiar antes, porque é ele que vai primeiro perceber. É sempre aquele parente que vai chegar e vai contar o relato mais absurdo. Né? Não, porque minha mãe esqueceu o fogo ligado. Oxe, então, pera lá, vamos investigar. Por quê? Porque não gruda mais. Agora, a antiga, o que aconteceu em 1960, já está lá. Quantas vezes elas não contaram essa história para a gente? Então, tem a questão de que esses instrumentos hoje não mostram. E também é bastante comum que daí acaba confundindo com a doença de Alzheimer, que a gente também tem que ter um pouco de cuidado. Chega aquele paciente, poxa, eu não lembro nada. Não, porque eu não lembro, eu tenho demência. O paciente chega desesperado. A gente vai avaliar, ele tem depressão, estresse, não dorme direito, a qualidade de vida dele, a perspectiva está terrível. Por quê? Porque hoje o dia a dia é muito difícil. E eles acabam achando que é demência, porque é a informação que eles têm na mão. O esquecimento é o quê? Demência. Eles não aprendem, eles não ouvem por aí que o estresse é o esquecimento. Então, novamente, entra a triagem para não haver polifarmácia, para não haver tratamento errado. Então, a gente pega, a gente faz a avaliação, vai lá, olhou, teste cognitivo perfeito. Perguntei que dia é hoje, sabe? Sabe contar o endereço de onde está, sabe fazer conta de cabeça, mas está triste, está nervoso, perde as coisas porque está com a cabeça em outro lugar. Então, como a gente entra tratando a ansiedade, a depressão, para quê? Para que não vire uma demência no futuro. Porque um esquecimento que não é pensado e analisado
acompanhado logo no começo, vai virando uma bola de neve. Uma hora ele pode virar crônico, uma hora esse paciente pode cair e ter uma crise ainda pior do que o esquecimento. Daí, o que a gente faz com essas informações? Então, o paciente chega lá, dura em torno de 1h30 a 2 horas uma avaliação, porque a gente tem que deixar o paciente se expressar. E quando ele chega lá, então, a gente fala, tá, pegamos o resultado, vamos levar. Quem pode ou não confirmar o diagnóstico sempre é um médico. Cabe aos demais profissionais, no meu caso como gerontóloga, auxiliar que esse diagnóstico seja o melhor possível. E daí vai entrar, o que a gente tem para a doença de Alzheimer? Atividade física, que o paciente esquecido começa a ficar com medo, começa a se isolar socialmente, que é um problema assim, que impacta muito a doença. A gente vai fazer uma oficina de memória para tentar estabilizar ao máximo as funções cognitivas que ele tem. A gente vai encaminhar ele para grupos, para ele interagir, para ele entender que não tem pessoas iguais a ele, e vai dar apoio ao cuidador. Porque um cuidador sem orientação é o cuidador que não cuida direito desse paciente. Se ele não cuida direito, a gente tem 2 pacientes. A gente não tem só o idoso com Alzheimer. A gente tem o idoso com Alzheimer e o cuidador estressado, depressivo, com dor lombar, e, enfim, uma série de doenças. Hoje, inclusive, a gente às vezes vai ver que o gasto é muito maior de remédio no cuidador do que no idoso. O idoso toma o medicamento da cognição ali para evitar os sintomas e os sinais da doença. O cuidador toma relaxante muscular, antidepressivo, anti-ansiolítico. Você vai avaliar ele, ele começa a chorar. Então, às vezes, a gente vê que o gasto é muito maior com aquele cuidador que, de repente, recebeu aquela notícia. Você tem um parente com Alzheimer do que o paciente com Alzheimer. Ele senta assim pra gente, vamos fazer exercício? Aí vamos, adoro quando eu venho aqui, e dá risada. O cuidador está na sala do lado chorando, ai, que alívio, agora eu vou descansar. Porque ele está lá, ele está bem cuidado, eu posso ficar tranquila. Então, assim, a gente precisa olhar para a doença. Porque quando a gente fala do Alzheimer, a gente não está falando do portador da doença de Alzheimer, do paciente que desenvolveu. Não, a gente está falando do doente e de toda a rede que envolve esse doente. Se a gente não tomar cuidado, vai estar mais doente que esse paciente. Então, assim, a gente tratando o Alzheimer, a gente trata não uma pessoa, mas a gente trata pelo menos umas 3, 4 em volta dela. Que vai ser família, amigo, o vizinho que fica preocupado quando abre o portão, porque sabe que o vizinho tem Alzheimer, então ele pode sair, então ele fica de olho. Então, a importância de olhar para a doença de Alzheimer, que a gente tem aí essa comemoração, né, essa conscientização pela OMS, que é mundial, é justamente por isso, porque hoje é uma doença incapacitante não só a quem tem a doença, mas também a todos à sua volta. Acredito que seja isso.